3723-7576. Menorá Viagens Bíblicas. Esteja junto com o pastor Ideraldo Palharim, pastora Leda Palharim e pastora Thalita Palharim. No Egito, Petra, Amã, Jordânia e Israel. Você nas férias de julho, nos lugares mais impressionantes do mundo. Conheça lugares incríveis como as pirâmides do Egito, a Esfinge de Gizé, a fantástica cidade escavada nas pedras, Jordânia, Amã. E na terra de Jesus, em Israel, você conhecerá os mais incríveis lugares da Bíblia, como Jerusalém, Monte Sião, Mar da Galileia, Muro das Lamentações, Mar Morto e muito mais. Nas suas férias de julho, a Menorá Viagens Bíblicas leva você para conhecer Egito, Petra, Amã, Jordânia e Israel. Saída dia 10 de julho, retorno dia 22 de julho. Ligue 3723-7576 e realize a viagem dos seus sonhos com a Menorá Viagens Bíblicas. Agora posso enxergar. Começa agora o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Olá, meus bons e queridos amigos, glória a Deus por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de darmos início aqui por esta emissora, por este canal, a mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida. Inclusive eu estou aqui nos estúdios da Rádio Nacional e à medida que eu estou falando, você vai conhecer aqui, vamos dizer assim, um pedacinho aqui do estúdio. Então você está conferindo a partir de agora aí, vendo algumas cenas de como é aqui o estúdio da Melhor da Rádio Nacional 920 AM. Quando eu falo acerca da Melhor, é porque o Hip-Hop nos fala de que a Rádio Nacional 920 AM, no segmento gospel, dentre todas as rádios que transmitem as boas novas, a Rádio Nacional 920 AM está em primeiríssimo lugar. Então, se ela está em primeiro, ela é a melhor rádio gospel no segmento AM, pelo número de ouvintes que acompanham a programação pelos 920 AM. E hoje você vai conferir, assistindo aí pelo seu televisor, o programa Viva a Vida com Paz e Vida, mas o programa que eu faço no horário das 11 horas da manhã pela Rádio Nacional 920 AM. E você vai assistir e conferir a partir de agora como é o programa Semeando Paz e Vida, na apresentação minha mesmo, pastor Ideraldo Palharim. Você pode conferir a partir de agora. A partir de agora, por esta emissora, você ouve o programa Semeando Paz e Vida. Semeando Paz e Vida, com o homem de Deus, pastor Ideraldo Palharim. Graças ao bom Deus, estamos aqui por mais uma vez. O Senhor permite, Ele mesmo consentiu que por mais uma vez pudéssemos estar aqui nos estúdios da Melhor, da Rádio Nacional 920 AM, para propagar as boas novas, anunciar o reino, dizer o quanto Jesus é bom. E Jesus é bom. Ele nos proporcionou a maior de todas as dádivas. Hoje, neste momento, você que numa dada oportunidade, você levantou as suas mãos em direção aos céus, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. A partir de então, você passou a ser um cidadão do reino de Deus, uma cidadã dos céus. E é maravilhoso, verdadeiramente, pertencermos ao Senhor. Hoje estamos aqui para falar o quanto o Senhor Jesus, Ele pode e vai realizar em teu favor tudo quanto você deseja, tudo quanto você quer. Logo mais estaremos orando, falando com Deus, e o Senhor mesmo, Ele nos incentiva a pedir.
Pedi, pedi e dar-se-vos-á. O Senhor, Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele não quer o pior. Ele quer te favorecer em todas as áreas da sua vida. Ele é Pai. E como Pai, agirá em favor dos seus, proporcionando aquilo que de melhor cada um anseia, cada um deseja. O próprio Senhor Jesus, certa feita, ele disse: ora, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ora, um pai não faz exatamente isto. Ele não proporciona, ele não confere, ele não concede, ele não se esforça para oferecer o melhor para o seu filho. E o Senhor Jesus disse: ora, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não vos dará o vosso Pai Celestial àqueles que lhe pedirem alguma coisa. E estas coisas, as quais o Senhor Jesus mencionou em pedir para Ele, é tudo quanto você imagina. Na sua vida financeira, na sua vida material. É tudo quanto você pleiteia, almeja, tem por meta, por objetivo em alcançar. E você há de alcançar. Porque o nosso Deus, Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Ele é aquele que sempre se comove de íntima compaixão por todos, inclusive você. Ainda que você se acha um pecador, ainda que você se imagine na escuridão, nas trevas, sem rumo, sem direção, o Senhor, o Deus da glória, Ele quer o melhor para você. E os olhos do Deus Todo-Poderoso estão sobre a sua vida neste momento. E você é como que a menina dos olhos de Deus. Ele tem tão grande apreço e carinho por você, que Ele há de satisfazer o seu coração em tudo quanto você tem por desejo, por meta, em conseguir. O Deus a quem nós servimos, Ele tudo pode. E você sabe disto, de que Ele é aquele que está à frente da tua vida, de que Ele é aquele que está na sua vida. Tanto é verdade que você mesmo diz: não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive, como de fato vive na sua vida, vive na minha vida, tudo nós podemos, tudo haveremos de conseguir. Basta tão somente você crer, porque a palavra de Deus nos diz que tudo é possível para aquele que crê. Nós vamos agora com um louvor com a cantora e pastora Thalita Palharim. E o louvor o qual você vai estar acompanhando, ouvindo, é o louvor Deus de Aliança. Logo depois desta canção, eu volto com você. Quero te adorar, Senhor. Quero te exaltar, meu Deus. Ergo as minhas mãos pra te dizer o quanto eu te amo. Não importam
Está aí então, portanto, você acompanhou o louvor com a pastora Thalita Palharim, esta canção Deus de Aliança, que faz parte do CD Mais Que o Ar. CD este que você encontra nas melhores livrarias do ramo, tá certo? Bem, continuamos aqui com a programação de muita paz, de muita vida para você. E uma vez que a pastora Thalita Palharim louvou ao Senhor, vamos então, a partir de agora, com ela mesma, com o quadro Thalita Palharim, a Bíblia e você. Graças a Deus, estamos aqui para falar um pouquinho mais da palavra, aqui no livro de Gálatas 5, a partir do versículo 16, diz sobre o Espírito de Deus e a natureza humana. Nós, claro, somos seres humanos, mas a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas, Thalita, eu não falo ainda em línguas estranhas. Eu não fui batizada pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus habita em você. Você ainda não manifestou através do falar em línguas, em outras línguas, o que você já tem dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você aceita Jesus. E aqui diz... quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Não obedeça à sua carne. Você quer ter bastante alegria? Você quer ter a alegria do Senhor, que é a nossa força, que é o que nos faz forte, mesmo em meio às adversidades, às situações adversas. Seja um homem espiritual, que se inclina para as coisas espirituais e não para as coisas carnais, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Então nós sabemos que há uma guerra constante, né? Uma luta entre carne e espírito. Aí continua: os dois são inimigos, o que eu acabei de falar. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. No versículo 19 diz o que as coisas humanas, de natureza humana, produz, que são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E aqueles que não vivem no reino de Deus não têm alegria. Porém, aqui no versículo 22 diz que o Espírito de Deus, olha o que ele produz, olha o que o Espírito de Deus produz em nós, e por isso nós que não nos inclinamos para as coisas da carne, não nos inclinamos para as coisas de natureza humana, vivemos, porque nós nos inclinamos para o Espírito. Olha, o Espírito de Deus, aquele que diz estar em Cristo precisa ser como Cristo. Olha o que o Espírito de Deus produz. Eu e você temos que viver dessa forma, ó: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, eu, você, nós crucificamos a natureza humana junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então veja aqui que em Gálatas 5
especificamente no versículo 22. Fala dos frutos do Espírito Santo de Deus. Tudo isso nós temos aqui dentro de nós. Você tem tudo isso a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo de Deus habita em você, querido. E talvez você não esteja manifestando. Está na hora de você, soltar aí, deixar para fora aquilo que está dentro de você. Chega de esconder, chega de sufocar o Espírito Santo de Deus. Entre todos esses frutos, a alegria, que é o que você precisa para correr a corrida, a carreira a qual o Senhor tem proposta para você desde antes de você nascer. Receba a alegria do Senhor. Você já tem, coloque para fora, seja alegre. Você acompanhou e ouviu a pastora Thalita Palharim no quadro Thalita Palharim, a Bíblia e você. Mas agora eu quero começar a escutar, a ouvir este fundo musical. Você que está ouvindo agora, escute. Você já percebe, já entende acerca do assunto que eu vou estar abordando a partir de então. Está chegando, o mês de julho já está às portas e você não pode deixar para depois, é agora. Você vai ligar no telefone 3723-7576 e você vai obter todas as devidas informações acerca da viagem dos seus sonhos. A Menorá Viagens Bíblicas te proporciona agora meios pelos quais você terá como realizar esta viagem fantástica. Julho, mês de férias. E todos nós estaremos com uma grande caravana, conhecendo os 5 mais tremendos lugares da terra. Você jamais, em momento algum, se esquecerá de tudo quanto os seus olhos estarão presenciando. Eu tenho aqui, inclusive, o folheto, o qual todos recebem acerca da viagem, com o seu roteiro na íntegra. E aqui nesse folheto, inclusive, consta os serviços incluídos. E eu vou ler para você os serviços incluídos. Não pense, não imagine você que seja um preço muito caro, que não é. Pode acreditar no que eu estou te falando. Você pode pagar o preço à vista em 3 vezes, ou você pode parcelar em quantas vezes você quiser. E os serviços incluídos são estes, passagem aérea, ida e volta, recepção e assistência no aeroporto, translado na chegada com maleteiros, hospedagens em hotéis de categorias, maleteiros nos hotéis, impostos hoteleiros locais, transporte em ônibus de luxo, guia especializado em português, taxas de fronteiras, aeroportos, como também visitas, café da manhã e jantares, visitas como indicado no roteiro, entradas segundo o itinerário, serviço personalizado, gorjetas a guias, mapas, chapéus e diplomas. Tudo incluso. Quando você se informar a respeito do preço, tudo isto vai estar incluso, inclusive até as gorjetas, tanto para o motorista do ônibus, como para o guia, como também ali para os que estiverem servindo nos restaurantes. Se você decidir ir viajar conosco sem levar $1 que seja,
Você vai e volta. Então, ligue 3723-7576. E quais são os lugares que você vai conhecer? Você vai conhecer Petra, esta cidade que foi esculpida, escavada na própria rocha. Você vai conhecer também Jordânia. Jordânia que foi habitada pelos amonitas, amorreus, moabitas e também os edonitas. Inclusive a Bíblia nos fala a respeito desta tribo, vamos assim dizer. Você também conhecerá o Egito. E você estando no Egito, você vai ver lá as pirâmides do Egito, como também a esfinge de Gizé, o rio Nilo. Vai ser algo fantástico. Além de você conhecer também o Egito, você vai conhecer Amã. Amã, no tempo antigo, ela foi chamada de Filadélfia. No ano 63 a.C., a cidade foi tomada pelo Império Romano e foi chamada de Decápolis. Inclusive uma das 10 cidades que o Evangelho faz menção. E além de você conhecer Petra, Jordânia, Egito, Amã, você vai conhecer Israel. E os mais tremendos lugares onde tudo aconteceu. Nesta viagem você tem que embarcar. Eu vou estar, a pastora Leda Palharim, a minha esposa, também vai estar, e a pastora Thalita Palharim também. Todos nós juntos nesta viagem fantástica. Ligue 3723-7576, 3723-7576 e já pense em arrumar as suas malas. 3723-7576. Menorá Viagens Bíblicas. Esteja junto com o pastor Ideraldo Palharim, pastora Leda Palharim e pastora Thalita Palharim. No Egito, Petra, Amã, Jordânia e Israel. Você nas férias de julho, nos lugares mais impressionantes do mundo. Conheça lugares incríveis como as pirâmides do Egito, a esfinge de Gizé, a fantástica cidade escavada nas pedras, Jordânia, Amã. E na terra de Jesus, em Israel, você conhecerá os mais incríveis lugares da Bíblia, como Jerusalém, Monte Sião, Mar da Galileia, Muro das Lamentações, Mar Morto e muito mais. Nas suas férias de julho, a Menorá Viagens Bíblicas leva você para conhecer Egito, Petra, Amã, Jordânia e Israel. Saída dia 10 de julho, retorno dia 22 de julho. Ligue 3723-7576 e realize a viagem dos seus sonhos com a Menorá Viagens Bíblicas. Realize a viagem dos seus sonhos. Ligue 3723-7576, porque você desta vez vai realizar sim a viagem dos seus sonhos. Eu pergunto para você, você crê na Bíblia como sendo a Bíblia Sagrada um livro inspirado pelo próprio Deus Todo-Poderoso? Você crê? Eu acredito que você crê piamente na Bíblia Sagrada como sendo este livro escrito pela própria mão de Deus. Deus usando os seus vasos, inclusive os seus profetas. E os profetas tudo mencionaram, falaram a respeito, inclusive, do advento do Messias, de que ele viria, de que ele seria de fato o Salvador. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos fala acerca daquele momento em que o Senhor Jesus repreende, exorta 2 dos seus discípulos, estes com os quais o Senhor Jesus estava caminhando no caminho de Emaús. E eles, estes 2 discípulos, eles não reconheceram
que se tratava ser o próprio Cristo ressurreto. E o Senhor Jesus disse a eles, aqui no capítulo de São Lucas, no livro de São Lucas, no capítulo de número 24, no verso 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O Senhor Jesus os repreendeu, como que ignorantes eles fossem, mas ignorantes não de cultura, não de inteligência, não de sapiência, mas nécios e tardos de coração para crer. Você precisa crer, acreditar, confiar, porque você crendo e confiando, tudo se realizará conforme o desejo do seu coração. Seja qual for a tua pretensão daquilo que você almeja obter e conseguir. E se você assim tiver esta fé, crendo de todo o teu coração, você presenciará e assistirá na tua vida a glória de Deus. Paz e vida, lugar de gente feliz.